Tudo começou com Charles Taze Russell, nascido em 1852, que questionou as doutrinas tradicionais cristãs. Influenciado pelos adventistas, ele acreditava que Cristo retornaria invisivelmente em 1874. Em 1879, fundou a revista Sentinela, que foi o principal meio para disseminar suas ideias. Ele e seus seguidores, estudantes da Bíblia, começaram a pregar a iminência do Reino de Deus. Em 1881 ele fundou a Sociedade Torre de Vigia. Essa organização seria embrião do que mais tarde se tornaria as Testemunhas de Jeová. Eles acreditavam que em 1914 que o Reino de Deus seria estabelecido. O que não aconteceu, já que em 1914 tivemos a tão conhecida Primeira Guerra Mundial, fazendo assim as ideias e todo o estudo de Russell caísse por terra, comprovando que ninguém sabe a data que Jesus voltará. Em 1916, após a morte de Russell, uma luta de poder surgiu dentro do movimento. Eventualmente, Joseph Franklin Rutherford, advogado de Russell, assumiu o controle, moldando a organização como a conhecemos hoje. Em 1931, Rutherford decidiu que o grupo precisaria de um nome distinto. Ele introduziu o nome Testemunhas de Jeová, inspirado em Isaías capítulo 43, versículo 10. Destacando sua missão de testemunhar a favor de Deus. Sob a liderança de Rutherford, a organização cresceu rapidamente. A igreja agora deixou de ser descentralizada, passando a ter um sistema de governança hierárquico, com o corpo governante na topo, com sede no Brooklyn, centro de operações global. Nathan H. Knorr assumiu após a morte de Rutherford em 1942. Knorr foi responsável pela expansão e institucionalização, lançou a Escola de Ministério Teocrático, que treinava as testemunhas de Jeová para a pregação pública. Ele também foi responsável pela tradução, trocando a palavra Senhor por Jeová. A forma que eles adotaram para a pregação é de porta em porta, algo memorável e digno de aplauso. Se não fosse pela motivação, eles evangelizam dessa forma, porque eles acreditam que só através das obras é que eles podem alcançar a salvação, então, ou seja, que através de obras são justificados. Vamos a mais um problema dessa seita: eles também acreditam que Jesus não é Deus, e sim que ele é criatura. O texto base para essa afirmação deles é Colossenses capítulo 1 versículo 15, o que para o protestantes reformado é uma heresia, já que Jesus é Deus Filho eterno e da mesma natureza que Deus. Segundo as Testemunhas de Jeová, Jesus é identificado com o arcanjo Miguel, o comandante dos exércitos de Deus. Antes de vir à Terra, ele era um ser espiritual, mas não Deus em si. Como Jesus é criatura para os Testemunhas de Jeová, eles também não acreditam na Trindade, e para eles o Espírito Santo é nada mais que uma ferramenta ou uma força pela qual Deus opera, semelhante ao vento ou fogo. O texto base para essa afirmação é Atos capítulo 2 versículo 1, 4. Para os protestantes reformados, acredita que o Espírito Santo é uma pessoa divina igual ao Deus Pai, Deus Filho e ativo na regeneração, santificação e no fortalecimento espiritual dos crentes. João capítulo 14 versículo 26, Romanos capítulo 8 versículo 26 e 27, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Verdade essa que foi decidida no Concílio de Nicéia em 325, condenando a ideia do arianismo, que foi levantada por um presbítero de Alexandria, que Cristo havia sido criado. Então podemos ver que essa heresia não é nada nova, mas foi abraçada pelos líderes e por toda a igreja. O evangelismo de porta em porta é uma atividade boa, porém o erro deles está na motivação. Para os protestantes reformados é uma ordenança, para que mais pessoas se arrependam e se volte para Cristo, mas para os Testemunhas de Jeová é o meio pelo qual alcança a salvação, que está ligada às obras. Se formos analisar, uma parte das seitas surgiram por volta de 1800 a 1900 anos de ser relativamente novas, porém seguem os mesmos caminhos, de ir em contramão à palavra do Senhor. Como biblicamente não há como sustentar seus argumentos, é necessário outras fontes, extra-bíblica como base. Mas a palavra do Senhor já apontava para essas novas revelações, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Corra das seitas, saia do engano, que o Senhor abra seus olhos, retire as escamas da sua visão, e você se volte à sã doutrina, a palavra de Deus. Deus te abençoe. Jesus te ama.